Tirou uma selfie. Eu tirei, eu tava vendo você falar. Então vamos lá. O pessoal tá voltando aí. Oi, Rose. Ô, Rose. A Rose tá me perguntando se eu vou falar mais sobre a engenharia social. Sim, esse é o foco do tema. Sim. Vou explanar e concluir sobre o vício da pornografia e mostrar a engenharia social e as consequências disso. Bem-vindo de volta, pessoal. Uma das coisas a respeito do próprio vício da pornografia, isto pode levar uma pessoa, um jovem heterossexual, vamos assim dizer, a levar a tipos de pornografia que ele jamais iria consumir? Felipe, sobre o vício da pornografia. Quando o cérebro vicia, eu vou chegar nas perversões agora, quando o cérebro se vicia em pornografia, por ser uma quantidade de dopamina única que vai disparar, quando o cérebro se vicia, o que vai acontecer? Qual vai ser a reação do cérebro? Quando você entra e vê uma cena pornográfica que te excita muito, o seu cérebro ele se assusta com a quantidade de dopamina. E o que ele faz? É como se tivesse uma caixa de som de 1000 watts RMS no último volume gritando no seu ouvido. O que seu cérebro vai fazer? Opa, eu vou tampar o ouvido. O seu cérebro ele vai reduzir os neuroreceptores de dopamina. O que acontece? Então aquela cena que te deu muito prazer, aquele filme que te excitou muito, se você vai vê-lo novamente, ele não vai te excitar. Consegue entender? E o que vai acontecer? Você vai precisar de ver uma cena diferente. Você vai precisar... E cada vez mais que você vai obtendo prazer com a pornografia, vai reduzindo a sua capacidade de ter prazer na pornografia. Aonde você vai chegar ao extremismo, aos extremos. Então, por exemplo, assim, um rapaz que começa vendo pornografia hétero, um homem e uma mulher, uma coisa normal. Depois ele começa a ver um homem com 2 mulheres. A menina que começa a ver pornografia, de ver um homem e mulher, e a maioria das mulheres entra por curiosidade, por causa que as amigas viram e falaram, depois ela começa a ver pornografia homossexual, de 2 mulheres, e começa a fantasiar. Porque o cérebro vai levando a esses extremos para ela conseguir ter prazer. Não quer dizer que a pessoa é homossexual, não. Vai sendo no campo da fantasia. O que acontece? O rapaz ele pode ver filme homossexual, ele pode ver filme de diversos fetiches, ou a mulher pode assistir diversos fetiches, e não ser homossexual, não ser homoafetiva, não ter afeto pelo mesmo sexo. Não, entende? Ser no campo da fantasia, no campo do prazer. A homossexual, aquilo que eles falam de desvio de orientação sexual ocasionada pela pornografia. O que vai acontecendo? Você vai querendo cada vez mais prazeres, mais fantasias. E aquilo é gradativo, nós vamos falando de anos de hábito. Essa pessoa começa a ver, consumir todos os dias, várias vezes na semana, até várias vezes no dia. E aí, cada vez menos prazer ela vai tendo. Então, a pornografia leva, assim, a perversão sexual, a desorientação sexual. A pessoa ela pode começar a ter fantasias homossexuais e pode chegar a concretizar, sim, a pessoa... Há homens que podem chegar a um homossexualismo adquirido, o que chama de vicioso, por o hábito da pornografia. Porque vai se tornando aceitável, vai fantasiando, e às vezes surge uma oportunidade. Se ele vai ali no seu cotidiano, no dia a dia, no seu vício, tornando isso aceitável, claro que no começo vai ser relutante, só que ele vai amolecendo, vai enfraquecendo a sua vontade cada vez mais. Então ele pode sim levar isso para a sua realidade, para sua vida sexual. Se é uma pessoa de vida sexual ativa, de facilidade de ter relação sexual, ela vai levar, sim, essas fantasias, tudo aquilo que aprende na pornografia para a sua realidade. Então pode acontecer um homossexualismo vicioso, que pelo vício, para obter mais prazer, a pornografia faz a pessoa não sentir mais prazer no sexo real.
O homem e a mulher vai perdendo o homem e a mulher vai perdendo a sensibilidade no genital. A mulher não vai sentindo tanto prazer. Tem um fórum sobre pornografia, o comoparar.com. Você vê lá relatos de mulheres, por exemplo, que não têm lubrificação, mulheres casadas que não têm lubrificação, que não têm prazer, que não atingem o orgasmo na relação sexual, se não vendo pornografia. E homens que têm dificuldade de ter ereção, de ejacular, de chegar ao clímax, porque não tem essa base, não tem a pornografia. Então acontece um vício. Gente, o vício da pornografia, ele é similar ao vício da cocaína. A pessoa que vicia em cocaína, ela tem um processo tão doloroso e dificultoso, a pessoa que se viciou em cocaína. É uma dependência altíssima. E qual que é a destruição que isso acontece no cérebro? Gente, a redução do córtex pré-frontal, a redução de massa cefálica. Se você fazer o acompanhamento de pessoas viciadas em cocaína ou em pornografia, vai acontecendo a redução de massa no campo do córtex pré-frontal. Isso é visível, perceptível fisicamente. E o que acontece com isso? A imaturidade da pessoa, a infantilidade na tomada de decisão. Uma pessoa ela vai ficando irracional, ela vai começando a reagir instintivamente. Entende? E um vício, por isso que um vício leva a outro. E a pessoa vai ter dificuldade de se controlar financeiramente com seus gastos, de controlar suas emoções, a sua raiva. E como que vai destruindo as suas relações, sociais? Como você tem dificuldade de a dopamina? Ela não é propriamente o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da ânsia do prazer. Quem é do ramo da psicologia aí, entende isso, sabe me dizer isso. A dopamina, gente, ela dispara o desejo para você fazer. Sem dopamina, a gente não faria nada. Dopamina te faz trabalhar, te faz levantar, te faz acordar, o desejo de conquistar as coisas. Nós somos movidos por esse desejo. A dopamina ela não é do prazer, ela é da ânsia. A serotonina que vai nos dar a sensação de prazer e de realização. E com a pornografia, ela não gera a sensação de realização, de prazer. Por isso que, após a pessoa consumir pornografia, ver um vício, se masturbar, ela tem necessidade logo em seguida de ver mais e vai de uma maneira desenfreada, porque não há um contentamento. Entende? Por isso que é um vício altamente destrutivo, que a pessoa vai chegando aos extremos, porque não há contentamento, por mais que ela vai se afundando. Quando o cérebro recua os neuroreceptores de dopamina, o que acontece? Você perde o prazer, Felipe, no convívio social. Você não tem prazer de conviver, você não tem prazer de assistir um filme, você não tem prazer de ver uma série, você não tem prazer de convivência. Consegue perceber os efeitos? Então, como que vai ser isso num relacionamento? Não há um convívio no namoro, não há um convívio familiar. O adolescente vai ficar fechado no quarto. A mesma reação cerebral do vício da pornografia vai acontecer para outros vícios. O adolescente se fecha no quarto, não tem prazer em conviver com a família, não tem paciência, nada é interessante. Então, assim, a pessoa ela vai mudando a personalidade. E vai acontecendo também uma mudança da percepção de realidade. Com esse abuso de dopamina, a pessoa começa a perceber a realidade de outra maneira. Há uma mudança de personalidade. Entende? Há uma mudança. A pessoa curada, restaurada do vício da pornografia, ela começa a mudar. Dificilmente essa pessoa vai conseguir perceber suas infantilidades, a sua raiva, a sua brutalidade, a sua agressividade. Então perceba assim, a autodestruição desse vício. Uhum. E a dependência que vai gerando, a pessoa vai se afundando. O que da pornografia vai gerar a base perfeita para a engenharia social? O enfraquecimento da vontade. Importância importante da alma para a santidade. Gente,
Quando há o enfraquecimento da vontade, o jovem ele não é capaz de lutar por nada, ele não tem causa, ele não tem bandeira. A bandeira é ele, é o prazer dele. Então, essa vai ser a geração, perdão a expressão, gente, vai ser a geração mais impotente sexual, mais broxa, mais fria e mais fraca da história, talvez da história da humanidade. Não sei se nós vamos estar aqui para ver isso. Mas essa geração que vem, essa geração Pornhub, Xvideos, vai ser a geração mais fraca da história da humanidade. O vício da pornografia, ele leva ao desespero, porque você não vai sentindo prazer em viver. E a pessoa pode chegar aos extremos de uma tentativa de suicídio, de ânsia de morte, né? E ela vai se formando base para uma depressão. A pessoa pode acontecer uma depressão na adolescência, na juventude, por causa da pornografia. Depressão, no caso, seria justamente esse ponto de se ver sem saída, vamos assim dizer. Esse desequilíbrio que vai acontecendo da dopamina no cérebro, nós não temos recurso, nós não temos médicos munidos com esse conhecimento que eu estou passando, está chegando agora. Então, um adolescente vai depressivo por consulta, o que o médico faz? Enfia remédio. Não vai na causa, não vai saber o porquê. Entende? Vai enfiar remédio no rapaz, na moça. Então, qualquer vício vai formar base para uma depressão. Porque a pessoa vai ter uma fragilidade emocional muito grande. Entende? A pessoa infantilizada, a pessoa dependente, o que acontece? Vai ter qualquer problema pode desestabilizá-la. Ela vai ter uma fraqueza de vontade, ela vai ter uma sensibilidade maior que as outras. E isso vai levar a um sério problema de autoestima. Entendeu? O enfraquecimento da vontade leva ao problema de autoestima. A autoestima é gente, a autoestima, isso não é papo de coach, não. A autoestima, isso é psicologia. A autoestima, ela é para o cérebro, que o seu sistema imunológico é para o seu físico. Tá entendendo? É a defesa do seu sistema emocional. E a pornografia vai destruindo a sua autoestima. Seja homem ou mulher. Então vai acontecendo isso. E o adolescente, o jovem, o homem assim, sem vontade, fraco, gente, vai gerando uma incapacidade intelectual. Você não vai tendo capacidade de estudar. Há testemunhos, há relatos, vocês podem pegar lá no fórum. Vai gerando uma incapacidade de concentração, porque o córtex pré-frontal é responsável pela força de vontade. Então a pessoa ela não consegue mais fazer aquilo que às vezes contraria a sua vontade. Entendeu? Uma academia, um exercício, um terço, uma adoração. Ela não consegue se controlar, juntar dinheiro, olha, eu não vou gastar agora para comprar algo. Ela não consegue. Porque está muito ligado ao mecanismo de recompensa. Destrói seu mecanismo de recompensa. Você não consegue mais se controlar e pensar na recompensa futura. Gente, nós temos um mecanismo de recompensa que o autocontrole vai nos ensinar a ajudá-lo, que é a capacidade de perceber, de abrir mão de um prazer momentâneo, só o ser humano tem isso, abrir mão de um prazer momentâneo para um ganho maior no futuro. Nenhum outro animal tem isso. Quando a pornografia ou qualquer outro vício destrói seu mecanismo de recompensas, você gasta compulsivamente, fala sem pensar, você se atrasa, há um descontrole geral, entra em pane sua vida. E é isso que a gente vai ver, a realidade das pessoas viciadas em pornografia, essa destruição do vício. Isso forma, gente, é um patrocínio cultural da pornografia. Tentar reconhecer a prostituição como profissão. Não podemos falar que é pecado. Você vai ver os psicólogos, professores, os formadores de opinião tratar como natural a pornografia. Você vai conversar com os sexólogos de Fátima Bernardes e do programa do Serginho Groisman, sendo que isso é normal, você vai se conhecer seu corpo, conhecer os seus fetiches, seu prazer. Há um patrocínio da pornografia. Porque esse ser humano, sem força de vontade, ele vira um zumbi. É uma droga perfeita para domínio de massa. Gente,
Por que se utiliza mulheres bonitas, mulheres seminuas em comerciais de cerveja, de carro? Por que se utiliza o erotismo né, em comerciais? Porque ativa o sistema de recompensa. Então, essa pornografia, esse vício pornográfico, ele transforma a pessoa num zumbi. Ele tira a pessoa da realidade e manda para um mundo virtual. Lembra de Matrix? Deixar você plugado na Matrix com as máquinas controlando. O vício ocasiona isso. E é uma droga perfeita, porque ela é silenciosa. Pessoa no silêncio do seu quarto, no seu silêncio. Você pega, o Fábio está citando aqui toda a capa de jornal barato. O Super Notícia. Coloca uma mulher pelada de todo tamanho na capa, porque vende. Vende. Quando eu trabalhava de mecânico, gente, todo dia na oficina não faltava o jornal Super Notícia, né? O pessoal comprava para ver o modelo do dia. Aqui em Divinópolis tem uma loja que tem um outdoor não, uma papel de parede na entrada de todo tamanho, de uma mulher com uma lingerie totalmente atochada. Assim, suficiente para cobrir o mínimo. Então, assim, apelou para esse ponto. Deve dar o quê? Uns 2 dedos de tecido? E o que acontece, Felipe? Como que as mulheres entram e contribuem com o erotismo? Pela falta de pudor. As mulheres com autoestima abalada vão aprendendo a ser desejadas, aceitas socialmente, por meio do corpo. Então, assim, é assustador o Instagram. Eu entro no campo pesquisar, você vai olhar aquele feed lá, nenhuma rede social está proporcionando igual o Instagram o endeusamento do corpo. Eu tô vendo assim, tem pessoas tem mulheres tão desesperadas por seguidores que tá oferecendo mandar até nude no direct, se você seguir, e tá uma coisa assustadora do corpo. Você entra muito com roupa de ginástica e tal, mas tudo pornográfico mesmo. O Instagram ele tá promovendo a pornografia no geral. Todo o humor das páginas, as piadinhas, os vídeos, os memes, hoje está carregado, está geral. E as mulheres de autoestima abalada entram nesse carrossel. Então, vai mostrar o corpo, vai se expor para ser curtida, para ser compartilhada, para ser aceita. Eu lembro muito. A era da barriga tanquinho, entendeu? Gente, tem foto de perfil, tem coisa que não dá. O que a mulher está fazendo é mostrar o corpo. Tem foto que a mulher está fazendo, já está mostrando a bunda, literalmente. Entende? Como se fosse, imagina você abaixar as calças e tirar uma foto. Está no mesmo nível. E a procura pelo corpo perfeito, esse endeusamento do corpo perfeito, isso gera uma escravidão, gente. Isso vende moda, isso vende roupa, isso vende academia, isso vende suplemento. E você está entendendo? Você tem que correr atrás de algo. Então, assim, nós estamos virando zumbi. E como isso está no Netflix, está no Prime Videos, está nas séries. Gente, você pega Game of Thrones, até uma série bem produzida, com baita enredo. Game of Thrones tem cenas tão pornográficas, mas tão pornográficas, que a HBO ela contratou mais ou menos de 5 a 6, 7 atrizes pornográficas para fazer essas cenas. Entendeu? As cenas são tão pesadas que eles utilizaram dublês que são atrizes pornográficas ou personagens que são atrizes pornográficas, porque é cena pornográfica. E a HBO faz isso por quê? A HBO fez isso em Roma, que foi uma grande produção. A HBO fez isso em The Sopranos, que é tido como uma das maiores séries de todos os tempos. Nem precisa. A HBO faz isso como uma estratégia. E nem precisa. Faz isso como estratégia. Ela coloca cena pornográfica mesmo, e principalmente as primeiras temporadas são as mais, por quê? Para fisgar as pessoas na série. É uma estratégia HBO. Pode ser séries até mesmo de caráter utilizando do artifício do erotismo, ou seja,
a romantização Séries, das depravações. Two and Halfman, Dois Homens e Meio, a série de humor, somente Sim. erotizada, que tem criança. E a HBO, uma grande produção, não precisava disso, Roma não precisava disso. Você pega Breaking Bad, por exemplo, não tem uma cena de nudez. E é tido como a maior, foi eleita agora pelo IMDb a maior série de todos os tempos. E é fantástico isso. Então, há uma engenharia. Gente, há grupos patrocinando, globalistas, e não estou sendo sonhático, não, há grupos patrocinando pornografia. E a pornografia ela é lucrativa. Gente, como que é o formato que a pornografia tomou hoje? Uma jovem brasileira pode comprar um webcam de 1080 pixels lá, de R$ 250, vai para uma plataforma, vender os seus vídeos e ela ganha ali dinheiro pelas loucuras que ela faz na frente da cam. Ela tem a opção ainda na plataforma de transmitir os vídeos só para fora do país. Um dos países hoje que mais tem pornografia adolescente e infantil, que não é fiscalizada, a Venezuela. Muitas adolescentes estão indo para frente da webcam, fazer as maiores atrocidades na webcam, fazendo as maiores atrocidades para ganhar dinheiro, para não passar fome. A Colômbia, muitos países sul-americanos. Então, assim, hoje em dia, para a mulher ser uma atriz pornográfica, para um casal vender pornografia, do quarto de casa, eles transmitem pelo um celular aí com a câmera de alta definição e vendem. Então, assim, o cérebro viciado em pornografia, a pessoa é incapaz de assimilar as grandes verdades, a pessoa é incapaz de uma compreensão filosófica, é incapaz de viver uma fé, tá? É incapaz de um caminho de santidade, e vai provocando uma desgraça maior na vida da pessoa, que é a incapacidade do arrependimento. Quais são as primeiras regras? Tem sacerdotes aqui. Felipe, tá picando a sua transmissão, não estou conseguindo te ouvir. Ela muitas vezes melhorou? Melhorou? Tá um pouquinho lenta ainda. Para outra, melhorou? Vocês estão aí, vocês estão ouvindo o Felipe? Melhorou? Tá tudo ok aqui? Agora melhorou. Melhorou? Tive que transitar de uma internet para outra, que meu Wi-Fi é uma carniça, mas enfim. Então. Aí não voltou pro pessoal. Pessoal que está nos comentários aí, comenta para nós. Você está me ouvindo? Aí na live? Comentando, estão ouvindo. Helder, você falou a respeito dessa questão de impedir muitas vezes a visão da verdade e até mesmo lembro com esses casos da Venezuela. A pornografia digital ela aumentou esta romantização da pornografia infantil, da pornografia adolescente, porque veja só, esse livro aqui, Os Custos Sociais da Pornografia, ela fala que a cada dia há aproximadamente 116 mil buscas online por pornografia infantil. Olha quanto que isso é um dado preocupante, porque veja, quem percebe a realidade, logicamente não vai. Um homem comum, um ser humano comum, ele não vai sentir atração por uma criança. Porque, logicamente, a sua verdade. Não vai sentir atração sexual por uma criança, ou até mesmo por um pré-púbere. Porque, primeiro, por se tratar de ser um ser vulnerável, e também por não ser um corpo atrativo. Não é um corpo preparado para uma relação, não é um corpo preparado para a procriação, mas essa desordem tem crescido bastante. Logicamente, tem o fator da pobreza, como você citou a Venezuela, muitos colocando crianças como na frente de webcam, justamente por questão de dinheiro, mas também por todo esse aumento de busca de prazer. Isso tem uma relação? Tem. A pessoa pode chegar nesse viés, assim, acho que patológico de doença
a um extremo de pedofilia. A um caso extremo, sim. O que acontece? Muitas das vezes, nem seja a pessoa vai procurar isso, mas a pessoa vai navegando, procurando. E quando ela vê uma oferta, as tags mais, esse livro deve citar, mas as tags mais procuradas, mais pesquisadas, teen, young, né, que são adolescentes. Há um país, não sei se é o país de Gales ou um país vizinho à Inglaterra, em que a maioridade é considerada com 17 anos. E uma empresa pornográfica grande mundialmente começou a fazer o seguinte, a produzir filmes nesse país com adolescentes de 16 para 17 anos, porque lá teve um rebuliço mundial por causa disso, porque era um filme de adolescentes de 17 anos, filmes com adolescentes de 17 anos, são menores de idade, sendo vendido mundialmente. Então, vai gerando base, sim. O que acontece? Há estudos que vão dizer, Dani, eu não sei te falar se comprovam. Eu acho que o campo da pedofilia ainda não há uma definição para apontar como uma patologia, não. Mas há estudos que vão dizer de uma disfunção neurológica. Mas há a depravação, que a pessoa pode chegar a esse extremo. Até mesmo da zoofilia, da necrofilia, a pessoa pode chegar a fantasiar com as coisas. Há a oferta de tudo quanto imaginarmos hoje em dia, na frente das câmeras. Entende? De chegar aos extremos. Então, assim, é assustador isso. Então, chega a esses extremos. Só ressaltando sobre o vício, uma coisa que eu esqueci de dizer, que é a da neuroplasticidade cerebral, gente. Por que o problema é pornografia e banda larga? O jovem que entra no site, ele vai abrindo abas. O que a neuroplasticidade vai fazendo? A cada abas que ele vai fazendo, a cada novo vídeo, é um pico maior de dopamina, Que quando numa relação sexual real, ele não consegue atingir esses picos. É onde que o homem ou a mulher não vai conseguir ter o orgasmo, não vai conseguir ter excitação com prazer real. A neuroplasticidade do nosso cérebro é a capacidade de aprendizado, de memória. Quando você vai dirigir, você passa marcha sem ver, você dá seta, você faz tudo no automático. O que permite você aprender a dirigir num dia e no outro não esquecer isso é a neuroplasticidade. Então, quando vai se criando esse hábito no nosso cérebro, a neuroplasticidade vai proporcionando isso. Então, o grande problema da pornografia no campo digital é essa questão de abras, esses picos de prazer que as pessoas podem alcançar com a pornografia. As consequências, nós falamos que o ser humano viciado em pornografia, ele se torna um zumbi, que é um prato cheio para ser modelado, para ser moldado. Torna tudo aceitável. A pessoa ela se fecha tanto em si mesma, no seu mundinho, que é incapaz de pensar em grandes causas humanas. Vai se tornando tudo aceitável. Entende? Vai enfraquecendo a vontade de uma maneira absurda. Né? Vai imbecilizando o jovem. A maconha faz isso. Ela vai atacando os neurônios, também vai enfraquecendo o córtex pré-frontal e todos os demais vícios. Com relação à afetividade da pessoa, a pornografia destrói a capacidade da pessoa de sentir prazer. Tem um comunista famoso que vai dizer para você desestabilizar uma nação, perverta os jovens. Foi Lenin? Não sei se foi Promova Lenin. Promova a promiscuidade entre os jovens. Deixa eu ver. Se você quer dominar uma sociedade, promova a promiscuidade entre os jovens. E, gente, o que você vê é isso. O jovem brasileiro, no geral, é um jovem especializado. Entende? E as consequências da pornografia, gente, a pornografia é um braço para a destruição da família. Nós bem sabemos que há uma intenção da destruição da família. Da legalização do aborto e por aí vai.
ela destrói a capacidade de sentir prazer, ela destrói a capacidade de amar, porque a pessoa ela vai se fechando no seu egoísmo, no seu mundo, de uma maneira tão absurda e assustadora, que ela é incapaz de sair do seu mundo. Ela é incapaz de dar amor. Causa impotência sexual, tanto em homem quanto em mulher, a frigidez da mulher, a mulher ficar feia sexualmente. Você vê relatos de mulher que não consegue atingir o clímax, homens que não conseguem ter ereção diante de uma parceira real, e consegue ter ereção diante da pornografia, mas não consegue ter ereção diante de uma parceira real. A perversão sexual, que é a abertura, né, moralmente para diversos vícios, por aí vai, tudo que a gente citou, pedofilia, zoofilia, que é o sexo com animais. Gente, há vídeos pornográficos de sexo com animais, há atrizes que gravaram com animais, vendida, é comercializável, você encontrava em locadoras. Se isso é produzido, porque tem pessoas que compram, que consomem isso. Então, vai chegando a esse nível, sim. Leva à depressão. É uma opção tão normal. Sexo anal é uma perversão que vai chegando a uma aceitação muito comum. Hoje é um fetiche comum. É uma coisa... Porque se você for pensar... O erotismo, as piadas, os memes, tudo vai tornando isso comum. Porque se você for pensar no que isto é, de fato, do quanto que é uma relação, deve ser uma relação dolorosa, uma relação assim, porque não é um órgão preparado para isso. E sem contar que, se você for pensar bem, é uma atitude nojenta. O problema, Felipe, é o seguinte, quando o homem ou a mulher, o casal, uma mulher aceita isso como algo prazeroso, essa dor física é o de menos. Entende? Quando aqui na mente, quando se caiu a moral, caiu os princípios, os valores, não essa percepção da verdade, o físico, a dor física extrema é o de menos. A dor, às vezes, se torna... A perversão chega a um tal ponto que a dor se torna prazer. Gente, 50 tons de cinza, nós deixamos passar, né, agora dessa época. O que é os 50 tons de cinza? Um filme pornográfico de uma menininha, é a coisa mais idiota que já pôde surgir na literatura. Como que pode uma porcaria de livro vender tanto? Uma menininha virgem que conhece um empresário. Você quer escrever um romance? O que você faz? Faz uma menininha frágil, simples, toda delicadinha, e ela encontra o príncipe riquíssimo, milionário, que vai protegê-la, e ele é galanteador. É isso. E aí a menininha virgem encontra um pervertido que lhe propõe um contrato, e o escambau, e ela faz todo tipo de perversão. E o livro romantiza todo tipo de perversão, é prazeroso. Você via as vozinhas, as tiazinhas, as professoras da escola, as tias da cantina ir pro cinema assistir 50 tons de cinza, porque escutou a diretora falar, porque escutou a amiga falar que é o filme que vai valorizar a mulher, o prazer da mulher. Pois é, pelo contrário, isso não é uma valorização, pelo contrário. Pelo que eu percebo em filmes como esse, os 50 tons de cinza... Da violação da mulher. Até mesmo Crepúsculo. Isso, uma mulher devia sentir vergonha, porque, veja, é uma desvalorização o homem também. completa. Porque é uma desvalorização completa, ou seja, as personagens principais são personagens totalmente ridículas, frágeis, não tem caráter nenhum, mas que conseguem mesmo assim. Ou seja, cadê a mulher forte? Cara, o prazer é o erotismo, é romantizando. O cara amarra a mulher e desce a goma na mulher, e aquilo é romantizado, é prazer e tal, e com todo tipo de instrumento. Então, outra questão que vai causando também, que é assustadora, gente, pode levar a tentativa de suicídio, como eu falei, e nós vamos presenciar muitos adolescentes entrar em depressão, tentativa de suicídio proveniente disso. Vai se dar porno. Gravem a data dessa live e vamos conversar daqui a alguns anos.
vai se tornar um problema de saúde pública. Quando começar a afetar para o governo, aí o governo vai intervir. Tomara. Na Rússia, por exemplo, o Putin é um comunista, conservador, assim, de valores, princípio. O Putin, lá na Rússia, chegou a proibir os maiores sites pornográficos, tirou do ar. Porque ele tá vendo o que está causando lá, tá enfraquecendo a juventude. Tem uma entrevista do Vladimir Putin, presidente russo, falando da pornografia e da juventude. Ele quer proteger os seus jovens da pornografia, suas crianças. Mas se você for pensar nesse sentido político mesmo, dos que mais são contrários de fato à pornografia são de fato ou os conservadores ou uma certa ala da esquerda, no caso principalmente dentro das feministas. Logicamente algumas delas são contrárias à pornografia porque ela objetifica a mulher. Apenas por esse seguir, não esquecendo de todo o restante, só focando no fato da objetificação da mulher. Mas, de toda forma, mesmo assim. Mas, enfim, Helder, você falou, para darmos essa sequência, você falou de muitos casos, né, de efeitos. O curso do Padre Paulo Ricardo ele tem uma base excepcional a respeito dos males físicos, nos males da alma e nos males no próprio espírito, na própria vivência da fé. Mas, enfim, um jovem que pode estar até vendo esta live, está mais ou menos se vendo nessa situação, se identificando com muitos fatores do que está sendo apresentado. E aí? Como que é um processo para poder sair desta matrix? Para a gente conseguir fechar, gente, alguma dúvida sobre a engenharia social, mande aí. Pessoal, quando a gente fala de engenharia social e pornografia... Vai mandando aqui embaixo, eu vou anotando e a gente vai selecionando umas aqui. Quando eu falo de engenharia social, eu propus esse tempo para falar de engenharia social e pornografia, que o vício em pornografia torna o ser humano, o homem ou a mulher, um zumbi fácil de ser conduzido, de ser guiado, de ser influenciado. Fraco na vontade, fraco nos seus valores, nos seus princípios, moralmente fraco. Então isso se torna um prato cheio para qualquer sopa de doutrina, para qualquer sopa de ideia, de filosofia, de qualquer mão. Então a pornografia pode se tornar um bracinho de uma engenharia social. Ela pode servir a alguém, sim, mal intencionado. E há um patrocínio dela maldoso. Felipe, só concluindo os efeitos, nós vimos efeitos físicos, sociais, os efeitos na alma. A maioria dos jovens que querem deixar são os jovens de igreja, que sentem que o peso, sabe que é um pecado. Então, a pornografia, o que ela vai causar? Ela vai causar uma tibieza. Gente, às vezes a gente vê assim, é tibieza, tô tíbido, tô fraco. Tibieza não é uma coisa leve, não. Tibieza é uma coisa séria. Tibieza é uma frouxidão espiritual. Você tá entendendo? A pessoa tá em pecado mortal e ela tá, em pecado e tal. Tibieza é algo sério. É algo que nos enfraquece, que mata a nossa fé. Então não é algo tranquilo, não. Então, primeiro, ela promove a tibieza. Então, a pessoa ela vai ter dificuldade de uma conversão, de uma mudança, que ela vai ter dificuldade de se arrepender. Segunda questão, a pornografia ela vai gerar na alma tibieza, que vai gerar uma frouxidão espiritual, não leva à frente nenhum propósito. Não consegue fazer um jejum, não consegue fazer uma penitência, não consegue fazer nada. Uma missão, um ministério, se dedicar a algo. Depois ela vai levar a assídia, que é um ativismo, uma ansiedade, e é uma preguiça também de não concluir nada, e a assídia é um mal terrível, e daria só uma live, um curso inteiro só sobre a assídia. Quem quiser conhecer, tem um livro sobre isso. É lançado. Tem um livro fantástico sobre a assídia. E vai provocar um distanciamento profundo de Deus. Não por causa de Deus, mas nós mesmos vamos nos afundando, porque eu sou incapaz. Gente, vai tomando conta do pensamento, a pessoa está na missa aí rodando cenas pornográficas, sendo assustada pelos fantasmas, ela está rezando o texto, ela não consegue conviver no meio social
entre homens e mulheres sem ter fantasias, sem ter esses pensamentos, né? Então vai ficando insuportável para a pessoa isso. Isso vai minando o seu convívio social, a sua vida de oração. Então promove um distanciamento profundo de Deus. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Porque o Felipe caiu. Promove um distanciamento profundo. Eu estou te ouvindo agora, Felipe. Então, um pouquinho sua imagem. Uhum. E a distorção da fé? Qual que é o risco que a pessoa corre? Corre o risco do seguinte, de a pessoa fazer o seguinte, de tentar, apesar de eu vou... Então a pessoa está ali numa comunidade, a pessoa está ali no pastoral, no ministério, da Eucaristia, no alvo da igreja, com esse problema. Ela tenta ir levando. Muitas vezes por falta de não ter onde se recorrer, procurar uma ajuda. A Thalita faz um comentário muito legal aí. Devido às atualidades de hoje em dia, com carência afetiva, frustrações corporais, baixa autoestima, vocês viram que o mundo de hoje leva os jovens a essa jornada na busca por pornografia para descarregar nisso. Os jovens procuram algo profundo, prazeroso, que vai suprir e vai procurar sim. Então, na alma, é o que há de pior para a pessoa evoluir na fé. Você pegar uma pessoa tíbia, assidiosa, distanciada de Deus, em pecado mortal, e tudo terrível para a pessoa retomar. Isso é terrível. A recuperação, e não é só jovens, bem lembrado, padre. Gente, hoje está geral. Nos retiros nossos, nós costumamos ter um momento separado com os homens e com as mulheres para fazer essa abordagem. No último retiro nosso, a gente fez essa abordagem com os homens. Tinham homens até com mais idade que eu, assim, partilhando dessa realidade. Atingindo muitos casais entre 20 e 40 anos de união. Gente, para recuperar disso, a primeira coisa que é preciso quebrar, o Olavo de Carvalho vai dizer uma coisa que, nisso, eu admiro esse pensamento dele, que é a espiral do silêncio. Ele vai dizer que é um silêncio maldoso, uma espiral, que ele gira e fica em si. Se nós não quebrarmos a espiral do silêncio, se eu não tiver alguém para eu confessar, para eu assumir esse vício, eu não consigo vencê-lo. Numa live antes de ontem, o Orlando citava uma coisa perfeita, que é aquilo que não é assumido, não é redimido. Se não há alguém para eu confessar, para eu poder conversar, e isso pega muito no nosso campo da moral, pega muito no nosso campo... a gente não vai conseguir se abrir, então eu vou ficar calado sofrendo com isso. Não é à toa até mesmo que o sacramento da confissão há a necessidade da própria apresentar-se ao sacerdote. Não é à toa que Nosso Senhor quis assim. Isso até mesmo por uma questão pedagógica mesmo, porque se ficássemos só para nós, não iríamos nos emendar nunca, ia continuar essa espiral do silêncio e ia continuar. Se não quebrar a espiral do silêncio na confissão, o que acontece? Tem acontecido dos jovens chegarem aos padres e os padres não saberem orientar. Eles falam que é natural da idade, que é comum, e não entenderem a profundidade desse mal. E aí o que acontece? O jovem vai afundando cada vez mais, e ele às vezes procurou ajuda, né, na igreja e não conseguiu. Então, esse conteúdo nós precisamos... As pessoas precisam ter onde buscar orientação, sim, ter alguém com quem conversar. Mulheres, qual que é a dificuldade das mulheres se curarem? Porque mulher nunca, 95% das mulheres não vão querer assumir esse mal. Então é preciso se conversar, é preciso buscar o sacramento, sim, e é preciso ter alguém para quem conversar, ter alguém para quem orientar, alguém maduro,
Às vezes é legal mulher conversar com mulher, homem buscar um homem para orientar, numa questão de zelo e de pudor mesmo. Mas se não assumir, se não conseguir quebrar esse silêncio, então, se há mulheres nos ouvindo que têm esse mal, se você não se abrir, não procurar uma orientação, dificilmente. Se não assumir, se ficar na negação, na vergonha, e é onde que o demônio destrói. Que ele ganha você nesse silêncio. Esse silêncio é orgulhoso. Eu não me abro, eu não me humilho por vergonha. Esse silêncio é um silêncio orgulhoso. Então, primeiro ponto, preciso me abrir, preciso buscar o sacramento da confissão. Gente, é preciso um exercício para confissão. Porque o que acontece? Talvez nem ele está no vício. Só um espaço. Talvez nem está no vício. Talvez nem só a confissão, mas também escolher alguém como um confidente. Talvez nem seja o próprio sacerdote em si, um diretor espiritual, mas talvez seja um amigo. Sim, ter esse orientador, esse amigo, esse conselheiro que vai ajudá-lo. Porque o que acontece? Aonde que entra a dificuldade da confissão já de imediato? A pessoa vai lá no padre e se confessa. E amanhã, ou passa 2 dias, ela comete o mesmo pecado. E como que ela fica? Como que ela volta no padre? Você está entendendo? Então é preciso esse confessor que vai ajudá-la a vencer gradativamente. Ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, lhe ajudaram. Fisicamente, a graça contribui, Deus nos ajuda. Há uma conversão, de retomar o arrependimento, isso é graça, é preciso da oração. Primeiro ponto, um desejo sincero. Preciso ter propósito, como o padre coloca aí. Desejo sincero. É os passos para sair da tibieza, né? Desejo profundo, sincero, propósito. Olha, eu quero anotar no quarto, lembrete do celular, é a minha meta. Está no meu coração essa vontade. É preciso esse desejo sincero. Desejo profundo, que mexe no coração. Fisiologicamente, psicologicamente, é preciso 40 dias de abstinência de pornografia para o seu cérebro enfraquecer o canal neural do vício. Gente, o que é o canal neural do vício? Quando acontece o vício da pornografia, o cérebro cria um atalho, um link. Quando você para de consumir pornografia, o cérebro vai enfraquecendo esse link, esse atalho. 40 dias é o suficiente para você inutilizá-lo. Só que é difícil uma pessoa 40 dias. Então, o que acontece? Gente, sendo bem prático aqui, falando a verdade, né? E vivi isso na pele. Alguns conhecem meu testemunho. O que vai acontecer? Às vezes a pessoa, o jovem, vai conseguir se abdicar da pornografia, dos vícios, mas às vezes ele vai ter recaído na masturbação. Tanto o homem contra a mulher. O que acontece? Porque o homem ele vai criar uma necessidade da ejaculação diária. Ele acostumou sua bolsa escrotal, seus testículos a não acumular. Então ele vai ter uma necessidade de ejaculação diária. Então, às vezes, ele vai ter esse hábito de ejaculação diária e qualquer tanto que ele reter esse espermatozoide vai incomodá-lo. Com o tempo ele vai conseguindo. Então, primeiro ponto, derrubar a pornografia. Primeiro ponto, derrubar a pornografia. Segundo ponto, a masturbação. Às vezes o jovem não vai conseguir vencer as duas coisas. Tá? No fórum Como Parar, há diversos testemunhos, relatos. Então, mas 40 dias sem pornografia, pode acontecer da pessoa, às vezes, ter quedas na masturbação, mas vai ser uma vitória, porque ela vai enfraquecer o canal neural. A masturbação, ela vai vencendo dia a dia, com o tempo. Vai acontecendo, às vezes, uma masturbação que é um desejo, uma questão de eliminar o excesso de espermatozoide. Mas isso, muita coisa já vai estar restaurada. É um reboot mesmo, uma restauração do cérebro. O senso de realidade, o humor da pessoa,
o prazer em fazer outras atividades, um hobby, a concentração para ver um filme, para ver uma série, para fazer uma pintura, um algo. Entrando no campo da graça, eu estou vendo o Léo e o padre aqui falar, o Altamir falar da confissão. Gente, entrando no campo da graça, o Altamir fala da confissão, vai fortalecendo. Recomendo o padre Marcelo, que é meu confessor também, um padre amigo, que você possa ir confessar regularmente, relatar as vitórias, as derrotas, que te acompanhe nesse caminho, que te oriente. Há a graça do sacramento também. Exercitar a contrição. E eu recomendo alguns livros que vão dar ferramentas para isso. Filoteia, de São Francisco de Sales. A contrição perfeita. Gente, a contrição perfeita você o encontra PDF. Exercícios de contrição. Rezar o ato de contrição. Exercício de arrependimento. Salmo 50. Meu Deus, dai-me um coração que seja puro. Criar em mim, não me privais do seu Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo. Conte com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai nos dar a graça que fortalece. Coloquei aqui, né, o reboot, que é a restauração, deletar esse link. A maior graça que o Espírito Santo vai te dar da verdadeira contrição, do arrependimento sincero, que é graça. Formação humana, se conheça. Evite, gente, como o seu mecanismo, o Orlando Nolasco está aí com a gente, ele é psicólogo, o vício vai saturar a sua capacidade de força de vontade, o córtex pré-frontal. Toda vez que você exercita o autocontrole, você faz algo tenso, algo que exige muita atenção, uma prova, algo, uma frustração, uma raiva que você passou, uma discussão com o namorado, com o marido, toda vez que você passa com atenção, você força o córtex pré-frontal. Quando você força o córtex pré-frontal, por isso dá dor de cabeça aqui na frente quando você pensa demais. Quando você força o córtex pré-frontal e você está com o seu sistema de força de vontade fraco, é um prato cheio para você cair no vício, para você enfraquecer. Então, cuidado com as frustrações, com a raiva. Porque quando você está fraco, né, com o córtex pré-frontal, seu sistema de força de vontade enfraquecido, prato cheio para você recair. Entendeu? Então, assim, tá estressado, foi tenso no serviço, não fique sozinho, porta do quarto aberta, evita o computador, evita o celular, evita os gatilhos, rede social. Dificilmente a pessoa vai conseguir vencer o vício da pornografia com Instagram e Facebook ativo. Porque ela vai ter uma série de gatilhos lá. Uma mulher, uma imagem, um meme, uma piada que vai te levar. Então, evite aquilo que leva aos gatilhos. Vida sacramental. O sacramento, né, a comunhão, a confissão vai nos dar o fermento necessário para crescermos. E esse fermento vai levedar, vai nos levar a crescer na vida de oração. Então, cultive o hábito de uma vida de oração. Cultive o hábito de oração. É preciso substituir um hábito por outro. Gente, mapeie quais são os hábitos. Todo dia, tal hora, eu cometo esse pecado, eu me dou esse vício. Peraí, então todo dia, tal hora, eu vou procurar companhia, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar. É importante, às vezes, até mudar os móveis de lugar. É importante, às vezes, mudar a disposição do quarto, o tom, pintar, porque o cérebro ele entende que há essa mudança e facilita em manter a tomada de hábito. O Altamiro fala sobre manter a mente ocupada. Substitui um hobby por outro. Vai maratonar uma lista de filmes bons, mais cult, vai ver filme de santo, séries que não tenham pornografias, filtre isso. Faça hobbies que não te forcem a força de vontade, o autocontrole. Entendeu? Porque se você pegar coisas estressantes também para fazer, vou estudar matemática, eu tenho que fazer, estude no lugar disso. Estudo vai forçar o córtex pré-frontal e aí é um prato cheio, vai te cansar. Mas vai cultivando outros hábitos saudáveis. A vida de intimidade com Deus. Essas são as maneiras de vencer. Gente, não é um monstro, não. Eu coloco um ponto
convertendo a maldição em bênção. A assídia é o pior dos pecados capitais, o pior dos vícios da alma. Para quem a possui é terrível. O meu temperamento é natural de assidioso. Mas ela pode ser uma bênção também, porque se você vencer a assídia, há uma frase dos Padres Desertos que diz o seguinte: vencendo a este, vencerá todos os outros. Vencendo a este, vencerá todos os outros. A pornografia ela pode se tornar um adversário, vai ser a luta de Davi contra Golias, mas que vai te levar a ser rei. Compreendem, meus irmãos? Deus te dá essa graça de tamanho adversário. A gente pode ver também por lado da providência. Vencendo a este, vencerá todos os outros. Quando uma pessoa consegue vencer determinado adversário, como Davi, a sagrada rei, ela desenvolve um nível de autocontrole, um nível de intimidade, de graça, de purificação, de crescimento espiritual elevadíssimo. Que, inclusive, muitos outros que não passaram por isso, às vezes, se torna um atalho. A luta contra esse vício te arremete a Deus, é um elevador até Deus. É doloroso, é uma luta sangrenta, silenciosa, é uma luta que não é aplaudida pelas pessoas, muitas vezes até recriminada e julgada, você não vai ter condição de se abrir com as pessoas, mas que é um salto de crescimento espiritual. A maldição se converte numa bênção. Então, essa recuperação, contando com a graça e com esse autoconhecimento da nossa humanidade, conhecendo a nossa psique, conhecendo o nosso cérebro. Então, recomendo, espiritualmente, livros que vão ajudar você. A Graça da Contrição Perfeita é um livreto que está disponível no PDF, que vai te exercitar a trabalhar o arrependimento dos pecados. Filoteia de São Francisco de Sales é um remédio para deixar a tibieza. Vai ter meditações. Gente, Filoteia é um livro de meditação, um livro de oração diário. É um livro que você pode fazê-lo todos os dias. Você pode ir crescendo espiritualmente com São Francisco de Sales. Principalmente é um livro muito bom. Que vai trabalhar a meditação. Há um exercício de meditação também, de respiração. O terço também é um exercício de meditação. Como que você faz? Sentado, coluna reta, fecha os olhos. Eu vou me concentrar na minha respiração por 5, 10 minutos, o tanto que eu der conta. Isso aí não tem nada de mindfulness ou não. É um método simples de respiração, muito comum. Que esse exercício, o que você vai fazer, gente? Você vai evitar os pensamentos. Na hora que você vê, você vai estar pensando, você volta, opa, peraí, foca na respiração. Na hora que você vê essa briga com os seus pensamentos, para focar na respiração, essa luta por isso, essa briga que você vai viver, vai exercitando em você o autocontrole. Se você fizer isso por 8 minutos diários, durante 8 meses, você aumenta a massa cerebral no córtex pré-frontal. O livro O Poder do Hábito, ótimo livro, tá? Que vai dar muita informação sobre o mecanismo da força de vontade. O Poder do Hábito vai dizer sobre isso. O terço, quando você pega o terço para meditá-lo, o exercício de respiração que a gente faz, Ave Maria, e vai soltando o ar. Esse exercício de respiração e de concentração na oração também é meditação. E te faz crescer. Ajuda também. Então, a oração mental, o método de oração mental segundo Santo Afonso de Ligório, o método de oração mental que você vai encontrar em São Francisco de Sales, também vai ajudar no autocontrole. Gente, por isso que os monges eram dotados de um autocontrole tremendo. A oração gera esse efeito fisiológico. Terceiro bloco. Vamos precisar de terceiro bloco. Nós vamos encerrar agora que eu já acabei aqui. Já terminou? Vamos. Quero abrir só para perguntas. Pessoal, vou abrir um terceiro bloco.